Fala pessoal, Renato aqui falando no Pode Treinar, o podcast para quem quer treinar, para você aí que quer aprimorar seus ensinamentos sobre exercício, você que quer começar a fazer exercícios. Estamos aqui na nossa terceira temporada, na nossa terceira forma aí de acrescentar informações importantes para você, para conhecidos, para sua família, para o seu pai, para sua mãe, que querem aí usar o exercício como uma forma de se melhorar a sua qualidade de vida, de estar muito bem na sua saúde. E aqui a gente vai trazer essas informações para você. Comigo aqui então temos a Sara. Fala aí, Sara, beleza? E aí, Rê, tudo bem? Muito bom estar aqui novamente no Pode Treinar. Acho que a gente vai acrescentar algumas semanas aí de muito tema, de muito assunto legal. E é um prazer estar falando aqui com você. Show de bola. Pessoal, a gente vai começar essa terceira temporada aqui no Pode Treinar abordando um tema muito importante que, inclusive, me soou muito importante quando eu conversei com meu pai. Por quê? O seu pai ele traz algumas coisas polêmicas aqui, né? Ele é uma figura, mas o que ele te falou dessa vez? Pois é, seu Antônio, ele perguntou pra mim a respeito, os idosos que andam na rua, né, às vezes tá com a bundinha meio pra dentro, né, que fica meio, não tem muita força e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu acho que se ele tá com essa dúvida, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. O que você acha, Sara? Não, primeiro que eu adorei o tema só pela bundinha de dentro, né, ele deve ter comentado de uma forma bem cômica, bem engraçada, mas às vezes pra gente que é da área, fica coisas muito óbvias, né? E a gente fala assim, será que falar disso vale a pena? E quando nossos pais, às vezes nossos conhecidos, nossos amigos, eles levantam algumas questões, acho que é hora de trazer um podcast e a gente vai sanar essas dúvidas. Seu Antônio, um beijo pra você. Que bom que a gente contribuiu para mais um tema aqui no Pode Treinar. E vamos dar uma desenrolada sobre esse assunto hoje. Então vamos lá. Sara, seguinte, quando a gente fala de exercício e idoso, uma das coisas importantes que vem à tona é, será que o idoso ele não pode se beneficiar do exercício de uma forma bem interessante, prevenindo quedas? O que você acha? Rê, é muito legal esse tema. Eu acho que de uns anos pra cá a gente começou a entender a ideia do idoso treinar, tanto a questão aeróbia, porque o idoso antigamente ele falava da caminhada, mas meu Deus, a musculação, um treino resistido, enfim, atividades que necessitassem, né, de alguma carga corporal, seja com peso ou o próprio peso corporal mesmo, mas tinha até um estigma em cima de tudo isso, né? Eu acho que os profissionais também lá de uma década atrás, 2 décadas, eles ficavam um pouco mais preocupados de submeter o idoso a cargas altas ou a pedir para o idoso correr. E que bom que nos últimos anos a gente começou a mudar muito esse cenário, né? Hoje você vê na rua muitos idosos correndo nas próprias academias, sustentando cargas que a gente achava que eram cargas prejudiciais ali, né, que ele poderia se machucar, enfim. E hoje, com tantos estudos mostrando acerca dos idosos, então mostrando a importância de um treino de equilíbrio para um idoso, mostrando a importância de um treino resistido, enfim, todas as atividades que fossem consideradas moderadas a altas, elas começaram a ter, vamos dizer assim, uma melhor visão sobre esse tipo de população. Então eu acho assim, acho que o legal seria nós apresentarmos hoje aqui no podcast. O idoso pode trabalhar com carga? Isso preveniria o risco de quedas dele? O que as quedas podem possibilitar? Será que isso levaria a um quadro de complicação para o idoso, diferente do que para um jovem? Então, acho que a gente pode trazer muita informação, de uma forma até que concisa, mas para dar maior segurança para o profissional que nos ouve e até mesmo para os clientes. Então, falar, não, meu professor coloca carga, eu sempre fico com medo e peço para ele tirar. Então, qual é o mito, né? Quais são as verdades que acerca esse tema do idoso e o exercício físico, as quedas acima dos 50, 60 anos. Então acho que vai ser bem bacana se a gente puder englobar todos esses aspectos. Show de bola, Sara. E já vou começar logo de cara. Um estudo italiano, conduzido pelo professor Evan Thomas, em Palermo, na Itália, ele trouxe aí informações interessantes a respeito das diversas possibilidades que a gente tem. E algumas delas são bem diferentes assim para os idosos, né? Uma das coisas que eles trouxeram é justamente essa. Eles fizeram uma revisão nos últimos 10 anos, reunindo mais de 200 estudos e fazendo filtros, eles relacionaram aí 8 que tinham uma boa eficiência, uma boa conduta na pesquisa. Olha só, eles pegaram 5 tipos diferentes de exercícios. Aqueles exercícios que tinham levantamento de peso, né, que a gente chama de exercícios resistidos.
Os exercícios aeróbios, ou seja, caminhadas, corridas, esses que perduram por mais tempo. Eles pegaram exercícios numa prancha de equilíbrio. Eu não sei exatamente como é que eles... Eu fico imaginando como é que eles colocaram os idosos numa prancha de equilíbrio, mas tudo bem. Eu colocaria seu Antônio, eu queria ver seu Antônio nessa prancha. Aí ia ficar engraçado, gente, vocês não têm dúvida. Bom, e eles pegaram duas possibilidades que eu achei mais diferentes, né? Eles colocaram aí as pessoas com o Wii Fit, né? E Olha assim, que divertido! o Wii Fit, na verdade, para quem não conhece, aquele aparelhinho da Nintendo, né? Que antigamente, eu já falo antigamente porque ele já até saiu de linha, mas ele tinha uma proposta de treinamento com uma plataforma de equilíbrio, né? E que trouxe essa questão, poxa, uma forma de se condicionar de uma maneira divertida. E aí que eu acho que é um ponto bem interessante. E a última forma foi a combinação do treino resistido com o aeróbio. Bom, o que você imagina quando você pensa, né? Olha, vamos do início mesmo, né? Treinamento de força. Se a pessoa ela é fraca e ela se fortalece, logo tende a que ela caia menos. E essa é a ideia que se tem quando a gente coloca o treino de força para o idoso ou para qualquer pessoa. Isso é importante dizer porque hoje em dia aí o pessoal que teve vários problemas musculares e tudo mais, de repente está enfraquecido, pode ter mais quedas, tá? Então, quando a gente pega as informações do treino resistido somente, eles verificaram que num score de 0, né, entre 10 quedas que eles tinham inicialmente com o treino resistido, eles reduziram após o treinamento de 32 semanas para 2 quedas nesses idosos, de 65 a 75 anos. Olha um dado significante, né? O quanto que isso não impacta na população mundial, se a gente consegue aplicar tudo isso. Com certeza. E quando a gente faz essa leitura para o treino aeróbio, ela meio que se equivale, vamos dizer assim. Em termos gerais, no estudo que eles conduziram, eles verificaram que no treino aeróbio somente eles tiveram uma redução também do nível de quedas, mas foi um pouco menos do que o treino resistido somente. Então isso é uma informação importante, né? Então, a redução nesse sentido, ela é mais sutil, mas a pessoa se tornando ativa novamente, ela tem essa capacidade de reduzir essas quedas. Aí é que vem o X da questão, né? E se somar as duas intervenções, que foi a outra intervenção? Eles verificaram que aí sim tinha uma redução mais expressiva que somente o treino resistido ou o aeróbio. Então a combinação de você fazer caminhadas e de você fazer fortalecimento traz um benefício adicional. Então eles colocaram que se você se cansar, se fizer um exercício um pouco mais intenso, né? Eles colocaram como 60% basicamente da carga da pessoa, tanto na parte de força quanto na parte aeróbica, né? A caminhada e tudo mais. Eles reduziam esse score mesmo, de 10, né? Que eles tinham inicialmente na quantidade de quedas, foi para apenas uma. Então, assim, você percebe que essas pessoas, elas se beneficiaram muito do ponto de vista quando a gente pensa de equilíbrio, né? E uma outra informação que eles trouxeram, quando eles colocaram na prancha de equilíbrio, olha só, a prancha de equilíbrio foi a que mais trouxe estabilidade para o idoso. Você acredita? Você imagina a pessoa na pranchinha de equilíbrio, fica lá 10 minutos 2 vezes por semana, era a proposta deles. E olha que legal, acho que até a ideia da gente poder oferecer algumas atividades adicionais, claro que isso não é um acesso a todos, obviamente, já temos algumas academias, grandes academias, que eles proporcionam esse tipo de aparelhagem para que tenha um treinamento que eles falam do funcional, né? Mas, basicamente, esse estudo ele pode trazer algumas coisas muito diversificadas, vamos dizer assim, né? Quando você imagina, né? Eu já imagino o seu Antônio ali em cima, aquela pranchinha 2 vezes a semana. Mas olha que bacana, a gente pode adaptar isso. A gente tem alguns aparelhos à nossa disposição que a gente pode adaptar. Esse treino, obviamente, não tem a prancha, mas a gente consegue sempre adaptar com diversos aparelhos que nós temos hoje de treinamento funcional, treinamento circuitado, enfim. E olha que bacana, a pessoa ela treina sem perceber que às vezes está treinando, de uma forma mais divertida. Então, mas eu não gosto de caminhar, mas eu não gosto de fazer tal atividade. Então, acho que é legal esse estudo mostrando que não é uma vertente de exercício. A gente tem que somar os exercícios. Vamos coordenar, vamos fazer força, vamos fazer flexibilidade, vamos fazer equilíbrio. E nessa dinâmica dá pra gente brincar muito dentro do treinamento com o idoso. Acho que essa é a parte mais bacana, né? Com certeza, Sara. E uma coisa importante, né? Quando você está se movimentando, quando você está ativo,
Isso, se você colocasse a pessoa ativa e a pessoa não ativa, todas as intervenções que colocam que a pessoa está ativa reduzem esse número de quedas. Então, assim, se você for tentar fazer um exercício focado em você reduzir o número de quedas, no caso de uma pessoa mais idosa e tudo mais, qualquer atividade vai melhorar. Sabe que o professor na faculdade falava uma coisa interessante, sabe? Se você está sedentário, se você bater a cabeça na parede, provavelmente você já vai melhorar, né? Gente, não é para bater a cabeça na parede, pelo amor de Deus, né? Não vai sair aí, o podcast mandou bater a cabeça na parede. Daqui a pouco tem mensagem lá nos blogs aí a gente está aqui perdido, não conseguindo mais passar informação. Mas a ideia não é essa, gente. A ideia é, se você se movimentar, com certeza você vai ter benefícios. E aí uma coisa que é o ponto aqui da nosso podcast, gente. Tá, mas por que então prevenir quedas no idoso, Sara? Eu acho que eu vou até um pouco mais além, posso? Pode. Quando a gente fala, né, da queda, eu acho que a gente tem que trazer as consequências que isso vai gerar. Então, obviamente, né, a gente não precisa nem citar, mas a queda, ela traz complicações mais graves. Quando a gente fala do idoso, a gente associa muito a questão da osteoporose também. Acho super interessante quando a gente traz, porque hoje a osteoporose ela causa mais de 8,9 milhões de fraturas por ano, né? Então, se a gente pensar isso nesse dado mundial, é muita gente, né? E se a gente fala de dar complicação grave, isso é um problema de saúde pública. Então, onde que a gente quer agir? A gente quer agir no tratamento, onde custa milhões para o mundo inteiro, ou a gente quer agir nessa prevenção? O idoso acima de 65 anos, ele tem uma prevalência de fratura de 12% a 20%. Ou seja, não é a queda associada a apenas uma queda. Então, ele foi lá, o idoso estava lá na casa dele, passou por um tapetinho, escorregou, caiu e tudo bem, ele vai para uma cirurgia, ou depende do tratamento que ele vai fazer conservador, enfim. O problema não está associado somente a isso, mas isso vem acompanhado já de uma debilidade desses ossos. Então, sempre a gente vai ter, né, com o passar da vida, a gente tem a maturação óssea, a gente tem o período da adolescência até a vida adulta, 20 anos, um pico que vai se manter e a gente vai começando a ter a queda, né? Vai passando as décadas aí, a ladeira abaixo, não, brincadeira. Mas a gente vai tendo algumas alterações e isso é esperado, isso é fisiológico, mas o quanto a gente consegue ter depósito de osso, ali que a gente fala, né, dos osteoblastos e osteoclastos, onde a gente tem uma degradação do osso e depois aquela reposição dele, isso com o passar do tempo ela vai ficando mais deficitária. Chega uma hora que o nosso osso, então a gente tá lá adulto, passou, nosso osso ele vai mais tendo a capacidade de se perder, né, então de degenerar, do que a capacidade dos nossos osteoblastos estarem ali, reparando este osso. Então, obviamente, a gente tem uma perda de massa óssea e a gente associando isso com pessoas que já têm maior tendência a ter essa massa acelerada, essa perda de massa acelerada, é onde mora o grande problema. E a incidência mundial, por exemplo, até 2050 que a gente tem de dado, é que fratura em quadril aumentará 310% em homens e 240% em mulheres comparados à década de 1990. Uau! Olha que dado interessante, né? Quando a gente fala 2050, hoje está mais perto, né? A gente fez alguns poucos estudos, mas hoje está um pouco mais perto disso. Então hoje que fala assim, mas a osteoporose é uma doença de mulher, por isso que a gente toma cuidado com as quedas, principalmente nas idosas, né? Nas mulheres. Não, é porque a gente tem uma questão de ciclo menstrual, e aí a pessoa entra na menopausa, tem uma queda ali de estrogênio, e isso tudo dificulta esse ciclo de regeneração do nosso osso, né? Daquele depósito do nosso osso. Então, pensa só comigo. Se a gente está hoje em 2022, tô certa, né? Eu sempre pergunto. Estamos em 2022, ainda estamos. Se você estiver ouvindo daqui 10 anos, pessoal, ou 2050, você traz essa informação pra gente, pra ver se de fato aumentou só esses 300%. Mas olha a nossa predição, né? A gente está em 2022, é um futuro ali, tá próximo. Então, será que a gente não consegue usar algumas estratégias hoje para que esse número ele não seja tão alarmante e que a gente realmente previna esses números de quedas? Porque essa queda já num osso que já está fragilizado, a gente tem complicações ainda mais graves. Então, acho que fica a nossa reflexão aqui. Mas, beleza, e aí, como é que a gente reduz essas quedas no idoso? Como é que você faz? Você tem uma mãe, você tem um avô, como é que você faz para você manter a casa num sinergismo que a gente possa diminuir, né? Minimizar esses riscos de quedas aí? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é tornar essas pessoas mais ativas. De fato, a gente já falou um pouquinho a respeito disso,
Mas é interessante que a gente vá progredindo com a pessoa, né? Eu já tive casos de aluno que estava com um quadro de osteopenia. Esse quadro de osteopenia é um quadro mais leve do que uma osteoporose, né? Mas ele geralmente é reversível. É o caminho para, né, Rê? É o caminho para a osteoporose se você não cuida. Exatamente, né? Então é aquele passo que antecede a osteoporose. E a gente conseguiu aí progressivamente, né? A pessoa tinha bastante medo no começo de fazer força e tudo mais, mas a gente foi mostrando para ela que era o contrário. Ela se realmente fortalecendo que iria causar um efeito benéfico no osso dela. Tá? Existe um efeito que é chamado de efeito piezoelétrico. Quando o músculo contrai, ele puxa, ele traciona o osso e aquela região fica mais estimulada para ser calcificada. É por isso que a gente aumenta a calcificação óssea quando a gente faz exercício. Nome bonito, gostei do nome. É show de bola, né? Eu estudo italiano, piezoelétrico, daqui a pouco a gente só vai falar em italiano. Já a gente precisa fazer um curso de italiano, francês, só pra gente falar esses nomes, né? Exatamente, se alguém quiser patrocinar a gente, estamos aceitando patrocínio. Mas olha que legal, né? Existe todo esse tipo de força, né? Vamos dar uma carga longitudinal no osso e não uma transversal, tem tudo isso, né? Pra gente possibilitar a melhora desse osso. Com certeza, e ao longo do tempo, ele sendo cada vez mais estimulado, né, você fazendo a contração, e por isso que a progressão é legal. A progressão é o quê? Para você adaptar o aluno, mas não quer dizer que você vai ficar em intensidade leve o tempo todo. No caso dessa minha aluna, a gente fez o trabalho aeróbio, fez o trabalho de contra-resistência, né, com peso e tudo mais, e ela teve essa reversão do quadro. Isso foi uma coisa interessante. Então, ponto de ficar ativo, a gente abordou, já dei um exemplo, é um dos pontos interessantes. Outro que a gente poderia falar, aspectos nutricionais, né? Então, se você... Muito bem lembrado. Não tiver nenhum problema aí com intolerância à lactose e tudo mais, é lógico, né? Você fazer consumo de alimentos que sejam ricos em cálcio, pode sim fazer todo um trabalho para você minimizar esse quadro de perda de cálcio, né, de modo geral, no seu osso. Afinal, no nosso corpo, o maior estoque de cálcio que a gente tem, e saibam que cálcio é muito importante no nosso corpo, não só para o osso, tá? Mas no nosso corpo, o osso é onde a gente tem o nosso maior armazenamento de cálcio. Então, você oferecendo nutrientes para ele adequado, você pode fazer com que isso seja minimizado. Não só isso, né, até os hábitos de vida também, né? Então, diminuir fumo. As pessoas que têm um consumo muito alto de cafeína também, que atrapalha essa deposição do osso. Então, tudo isso dosado, acho que faz toda a diferença também. Com certeza. Então, vocês podem ver que não só é um fato isolado, né? É sempre um aspecto multidimensional, assim. Então, é importante que a gente fale desses aspectos. Mas também, agora eu vou até finalizar, porque não podemos deixar de falar do apego sentimental que os idosos têm aos próprios tapetes, Renato. A importância do tapete na queda do idoso. Vou fazer um artigo. Vamos fazer um artigo sobre isso. Por quê? Eles têm um apego que eu acho bacana, né? Eu gosto dos meus tapetinhos assim feitos à mão, né? Enfim. Mas a gente tem que sempre botar muito na balança, né? Esse idoso é funcional? Porque tem idoso que tá melhor que a gente aqui com uns, vou falar 20 e poucos anos, porque senão fica chato entregar, mas os idosos que têm, assim, uma vida muito ativa, e eles estão sempre muito bem, tem uma força muscular bacana, legal. Mas e se esse idoso ele não estiver muito bem quanto a essa força, quanto a esse equilíbrio, ele se desloca de uma forma já um pouco mais devagar do que há um ano atrás, então ele teve uma perda nos últimos meses aí significativa de massa muscular, aconteceu algum evento, enfim. Devemos dar atenção sempre aos objetos do chão de casa. E parece uma coisa boba, né? Você falar, Sara, vamos falar de tapete, sim, tapete. Porque, você sabe, Renato, aonde que é a maior queda do idoso dentro da casa? Aonde que é? Chuta. Na sala? Não, no banheiro. Ixi. Olha que perigo, você tá lá. E olha que perigo, né? Banheiro é um lugar onde tem uma superfície muito lisa, muito escorregadia. E a gente tende a ter um tapete no chão, né? Então, dar atenção a esses pormenores de casa, então tudo que a gente for ver de risco de escorregar, o tipo de piso, mas banheiro é o lugar que ocorrem mais os acidentes. Então, dá uma atençãozinha pra isso, né? Porque no primeiro ano, assim, que os idosos, por exemplo, têm uma queda ali no banheiro e tudo mais, foi pra internação, foi fazer uma cirurgia e teve algumas complicações, 12 a 20% que fraturaram o quadril, que é uma das maiores fraturas que a gente tem hoje, morrem no primeiro ano por conta dessas complicações dessa queda no primeiro ano. Olha que absurdo, né? Uau. E os 50% sobreviventes, eles precisam de uma assistência. Então, assistência ali diária, seja de enfermeiro, seja da família. Então, olha só, né? A gente tem que minimizar. Essas são as piores complicações. Acho que falamos bem, falamos bastante Com coisas. certeza. Os tapetinhos também, então deem os tapetinhos pra mim, adoro tapetinhos. Mas foi muito bom estar aqui hoje falando sobre isso, acrescentando mais uma informação.
Onde que o pessoal pode te encontrar aí, Sara? Meu Instagram é personal_Sá Rodrigues, pode me mandar direct, pode me adicionar. Adoro bater um bom papo, de uma forma leve, divertida, né? E se Deus quiser, tô contratada pra semana que vem estar aqui de novo. A gente vai ver, vai conversar a respeito disso, Vamos né? ver, Pra quem não me conhece, né, pode me procurar pelo @RenatoPelaquim, e também temos aí a nossa nova parceria, o @Reabilitação Cardíaca Online, tudo sem acento, sem ser cedilha, tá? Tudo junto aí, gente. Proposta bastante interessante para quem quer saber sobre coração e exercício. E, é lógico, me encontra aqui no Pode Treinar. Concluindo então, idoso pode treinar, Sara? Pode treinar, Rê. Grande abraço, pessoal. Valeu e tchau, tchau. Beijo.